Olha só, então ele está na área, Tico Farpelli, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Luiz. Tá joia? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo, tranquilo. Que legal. Tava falando com o pessoal, né, que a gente está muito feliz que hoje a gente tem um convidado de fora, né, do Grupo Seven, que é você, né, que com certeza vai agregar muito aí pro conhecimento do pessoal, né, da turma aqui que está participando dessa live. Então, pessoal, como vocês viram, né, a gente divulgou aí a nossa live de hoje, que o tema vai ser como a leitura pode me ajudar na quarentena, né? Então, o Tico Farpelli, ele tem muita experiência aí nesse ramo, né, de literatura, ele é jornalista, ele é youtuber, então ele tem um canal lá, depois sigam, com um conteúdo muito bacana, @menino que lê, no Instagram, no YouTube, é isso mesmo, né, Tico? Isso mesmo. Ele vai falar um pouquinho mais para nós sobre isso. Então, Tá o me ouvindo pessoal está direitinho? entrando aí. Sim, a imagem está um pouquinho embaçada só. A imagem. É, tá bem ruinzinho mesmo. Mas o áudio está ótimo. O áudio está Mas tá perfeito. dando pra ver direitinho? Tá. Tá um pouquinho embaçada, Não, mas beleza. tá dando para. Tá bom? Então, pessoal, como eu já apresentei, né, o Tico, eu quero que ele se apresente mais também, conte um pouco da história dele para você. Então, seja bem-vindo aí a nossa Menino que Lê, a nossa live da Uniseven. Então, com a palavra, Tico Farpelli. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz. Tudo bom com vocês? Meu nome eu adotei o nome Tico Farpelli, mas meu nome é Thiago, na verdade. Eu sempre fui muito fã de literatura, sempre fui muito fã de ler. Desde muito pequeno, assim, eu gostava. E eu lembro que eu era um daqueles meninos, assim, que não saía muito na rua, não, sabe, pra brincar. Eu gostava de pegar um livrinho, sentar no meu quarto, ficar lendo e tal. Eu me encantava, né, com os personagens, com as histórias, com as lições, né, que a gente aprende nas páginas de um livro. E eu acho que tudo isso, assim, é muito enriquecedor pra gente, assim, pelo menos foi pra mim. Porque quanto mais eu lia, assim, e eu tenho certeza que isso já é cientificamente comprovado, quanto mais eu lia, eu lembro que eu ia aprimorando um pouco mais, assim, meu vocabulário, a minha escrita, eu ia tendo mais vontade ainda de ler. Quando eu lia, é engraçado que quando eu lia, assim, pegava um, dois livros ao mesmo tempo, mais ou menos, isso ajuda até na parte da memória, né? Você tinha que lembrar onde você estava em um determinado livro, quando você pegava ele, e encontrar esse caminhozinho aí para fazer essa leitura seguir nesse padrão, né? E há uns 5 anos atrás, mais ou menos, se eu não me engano, em agosto de 2015... Ixi, travou. E Travou, essa... travou. Voltou? A minha internet deve estar um pouco ruim hoje, eu peço desculpas. Travou. Voltou? Melhorou. Beleza. Voltou. Então, aí há uns 5 anos atrás eu tinha acabado de sair da faculdade e eu ainda não tinha emprego, eu estava naquela fase quando você sai da faculdade, fica pensando o que eu vou fazer da vida, né? E eu lembrava que eu ficava mexendo muito no YouTube, eu assistia muitos canais que falavam de literatura, e aí eu comecei a pensar assim, eu não tenho muitos amigos que conversam comigo sobre literatura. Então é importante que eu fale isso com alguém, porque se é algo que eu gosto, é importante que eu discuta com alguém. E eu vejo isso, né, desse pessoal que lê, que grava vídeos, e eu sinto que eu sou capaz de fazer algo desse tipo também, sabe? E aí eu decidi que eu ia montar o canal Menino que Lê, que era a minha ideia principal, assim, que eu iria conversar com as pessoas, incentivar as pessoas a ler um pouquinho mais. Porque me incomodava muito quando eu via que alguns países tinham média de 5, 10, 15 livros por ano, por pessoa, e o Brasil era um e custando, sabe? E aí eu comecei a gravar um vídeo, gravar outro, e um dia teve um desses canais que eu admirava, que eu seguia, que viu meu conteúdo, indicou, e de um dia para o outro eu ganhei, assim, muito seguidor,
e eu comecei a ser levado a sério, digamos assim, na internet, sabe? Participei de festivais, dei palestra no Flierachá, né, que teve o Flierachá há uns 3 ou 4 anos atrás, que eu participei, que foi bem legal também. E tive esse contato com as pessoas, dei oficinas, que era o meu momento mesmo, assim, de falar sobre literatura, de trazer essas pessoas para dentro desse mundo, né? E eu acho importante trazer isso, assim, como uma vocação mesmo. Eu acredito que seja uma vocação, porque hoje eu não vejo minha vida... Eu tive uns tempos aí que eu fiquei sem ler, que eu fiquei só focado em trabalho, e aí eu deixava de lado minhas leituras, meus vídeos, e eu não era muito feliz, sabe? Eu parava para pensar e ficava pensando assim, eu podia ter gravado um videozinho essa semana, mas eu tava cansado, tava com preguiça, queria deitar, essas coisas. Nossa, que legal, muito bom, pessoal. Como o Tico falou, né, o nome dele é Tiago, né? Tiago da Costa Farias Pereira Lima, abreviação Tico Farpelli, né? A alcunha, né? Então, o pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos, tá? Hoje a gente está com o nosso convidado especial aqui, o menino que lê. Então, ele contou um pouquinho da história dele aqui para nós. O pessoal que está chegando aí, já manda o aviãozinho já para mais 10 amigos para participar com a gente aqui. Está sendo bem legal essa live de hoje, falando aí sobre literatura, leitura. E aí, pessoal, perguntas também que tiverem, já vão mandando aí no chat, para ao longo da live o Tico vai responder também, tá bom? E falando em leitura, tem algumas perguntas que chegaram pelo nosso Store. Ixi, tá sem áudio. Eu tô me ouvindo agora? Direito aqui. Tá ouvindo? Beleza. Ó, tiveram algumas perguntas que chegaram pelo nosso Stories do Instagram. Tem uma pergunta que você falou agora, muito legal, né, Tico? Você falou em relação, por exemplo, você ficou um tempo sem ler e tudo, e depois retornou, né? Com esse gosto, né? Com essa paixão pelos livros, né? E tem uma pergunta que chegou que é assim: eu não gosto de ler, o que eu faço? Então, essa pergunta é muito interessante. Nem todo mundo é afeito, assim, gosta de ler, gosta de pegar um livro e devorar o livro, e eu entendo isso, porque a nossa educação, a nossa cultura, ela não exalta a pessoa que faz isso, sabe? Isso é um erro nosso, um erro como país, um erro cultural mesmo. E eu lembro que quando eu era criança, porque eu gostava de ficar no canto com o livro, o povo falava que eu era antissocial, me xingava de tudo quanto é nome na escola, sabe? E isso é muito feio. E desanima, né, o leitor a querer continuar lendo porque ele é antissocial, porque ele não faz as atividades com a galera, ou porque ele prefere trocar uma balada para ficar em casa lendo os capítulos finais do seu livro favorito, sabe? Mas é importante que a gente tenha fé, tenha força, continue seguindo em frente. E para quem assim, tem essa dificuldade de leitura, o que eu recomendo? Eu particularmente fiz isso. Eu faço isso, na verdade, quando eu tenho assim, um período que nós chamamos nos canais literários de ressaca literária. Ressaca literária é quando você lê algum livro que você não gosta, ou que você lê muito livro, assim, e de repente você se vê preso numa mesma página, no mesmo livro, e não consegue sair dele e acaba desistindo, sabe? E como fazer para passar isso? É legal quando você pega um livrinho assim mais leve, e eu recomendo isso sempre para a pessoa, pega um livro mais leve, sem muitos estresses, muitas complicações, algo que você leria assim mais para divertir mesmo, assim, para aproveitar. Porque toda leitura tem que ter um prazer. E é esse prazer que vai te guiar até você chegar no final do livro, né? Então pegar um livro mais curtinho, um Pequeno Príncipe aí, que é bonito pra caramba, por exemplo, que dá pra você ler em 2 dias, um dia, se você estiver empolgado, porque é bem rapidinho. E aí quando você vê que você terminou esse livro, você já vai ter aquela sensação assim de, nossa, consegui, agora eu quero outro, sabe? Sempre começa com metas palpáveis. Não coloca lá no seu livro assim, esse ano eu quero ler muito, eu quero ler 300 livros. Porque aí você não vai conseguir ler os 300 livros e vai desanimar de ler um, sabe? Então é importante que a gente tenha metas palpáveis e que tenha essa leitura com calma. Esses livros mais leves no começo, mais fáceis. Não adianta você pegar também um clássico da literatura, como o Machado de Assis, que é extremamente... Ele é popular, mas ele é prolixo em alguns pontos.
e aí algumas histórias não ficam difíceis, né? Ficam complicadas de seguir em frente. Pega, sei lá, A Culpa é das Estrelas. Por que não começar com um livro mais simples, um Crepúsculo, sabe? Muita gente criticava esse tipo de livro há algum tempo atrás, e quando me perguntaram isso lá no canal, eu fui muito claro com relação à minha opinião. Assim, eu acho que literatura é a arte de ler, sabe? Independentemente do gênero que você leia, lógico, existe a alta literatura, livros que são considerados cânones, né, que são os mais importantes da história, e o detalhe é esse, assim, é você começar por algum lugar. Tem muita gente que começou por Harry Potter, sabe? E hoje está lendo aí, sei lá, Saramago, Dostoiévski, esses autores mais fortes, assim, mais pesados mesmo, assim, de análise, de crítica social. Isso ajuda até a gente ter esse momento de troca com o mundo, assim, porque às vezes a gente não... Às vezes não, sempre a gente vive uma vida. E pelo livro você se bota no lugar de outras pessoas e você consegue entender as motivações delas, sabe? Isso ajuda a exercitar, inclusive, a empatia e a tolerância. Olha que legal. E olha, você falando isso, a Marta lá de Brasília até comentou, você falou de metas, achei muito interessante isso, essa questão de metas, né? Ela falou assim, ó, eu também não tinha muito essa disciplina de leitura. Comecei a lembrar aos poucos e hoje não fico sem ler. É assim. E também, olha só, que legal. E também o Fagner, ele falou sobre leitura dinâmica, que ele fez um curso de leitura acelerada, com algumas técnicas de leitura dinâmica, alguns pontos ele achou legal e outros não. Ele te perguntou, qual a sua opinião sobre a leitura dinâmica? Fagner, é o seguinte, eu vou te dar uma opinião mesmo, assim, eu não tenho nenhum embasamento científico para falar isso, e eu também não tenho essa formação no curso de leitura dinâmica, mas o que eu acho interessante é assim, eu fiz um teste, engraçado ele falar isso, porque eu fiz um teste essa semana que me mandaram de quão rápido eu consigo ler, né? E eu já estudei um pouquinho, eu fiz umas pesquisas sobre leitura dinâmica, porque eu queria acelerar minhas leituras e tal. Particularmente, eu tenho aquele negócio lá da leitura que eu leio como se eu estivesse conversando na minha cabeça. Não sei se vocês já perceberam isso. Você pega uma página do livro, é como se você estivesse lendo ele em voz alta para você dentro da sua cabeça. Isso acontece comigo, por isso demora muito para eu terminar um livro, ou talvez não demore, mas assim, leva um tempo maior do que demoraria se eu estivesse fazendo a leitura dinâmica. E percorrendo linhas com os olhos mais rapidamente e tal. Eu, Thiago, eu tenho muito déficit de atenção nesse ponto, assim, eu acho que eu não dou conta, mas eu admiro bastante, assim, eu acho incrível as pessoas que têm essa capacidade, porque algum tempo atrás eu também li uma pesquisa que envolve também essa questão de gosto, né, de escolhas com relação aos livros, que é, na melhor das hipóteses, um leitor normal, ele consegue ler aí uns 1.500 livros na vida. Na melhor das hipóteses. E aí eu pensava que era muito pouco, assim, porque tem muito livro que a gente quer ler, tem muita coisa numa biblioteca, numa livraria que você quer ler. E se você não tiver um ritmo de leitura muito rápido, você passa a vida e não lê o que você queria ler, sabe? Então eu fiquei pensando isso comigo, assim, com relação a essa questão da leitura, a leitura dinâmica te ajuda a atingir um número maior dessas 1.500 leituras, mais que isso até. E é uma dica que eu dou para todo mundo, assim, que até voltando na pergunta anterior, sobre a questão da dificuldade de leitura, tem vezes que a gente vai num livro e não consegue passar para frente, e não consegue, sabe, tem dó de largar o livro, mas quer terminar, mas também não está dando conta, porque o livro não está te ajudando, de certa forma. Então, eu fiz uma dica lá no meu Instagram, o @menino-que-lê, que meio que chocou quem leu, assim, porque eu falei assim, não tem a pena de deixar o livro de lado se você não estiver engrenando nele, assim. Se você sentir que esse livro é um livro que está te tomando muito tempo, que não é o momento dele, até porque isso é importante, o livro ele depende muito dessa questão de vibe. Você tem um momento ali que você está passando por alguma situação, que uma determinada história é aquela história que mexe com você. Em outro momento ela não mexe, né? Isso é muito importante, a gente saber abrir mão dessa leitura para colocar ela em outro momento melhor na sua vida. E aí talvez você não perde esse momento que você perderia esperando e possa ler mais do que 1.500 livros na vida, né? E o legal, Thiago, é que
Às vezes a gente deixa ali naquele momento, eu já passei muito por isso. Eu tava ali num livro e parece que não estavam gostando, sabe? Eu falei, eu vou parar. E aí o Fagner até comentou, né? Dá uma dor no coração parar, né? Dá Mas demais. depois, passa um tempo, você até volta a ler com mais ânimo, né? É, porque é um Em momento, outro né? momento. Exatamente, em outras ocasiões da sua vida. É importante que a gente tenha essa consciência de que a leitura, ela não está desvinculada de nada da sua vida, sabe? A leitura faz parte da sua vida ao ponto de que você só vai compreender o que aquele livro quer dizer baseado na sua carga de vivências, na sua carga de conhecimentos, em tudo que você passa aí durante seus dias, né? Você só vai entender, por exemplo, o que é um livro de ficção científica se você tiver algum conceito na sua cabeça do que seria aquilo, sabe? Porque senão ele não vai fazer sentido nenhum para você. E a gente tem muito disso, assim. Talvez aquele não é o momento porque você não teve ainda aquela carga, aquela bagagem que te levou a interpretar aquilo de uma maneira que fizesse sentido para você, né? Com certeza. E olha que legal, uma pergunta também que chegou, Tiago, em relação a esse momento que a gente vive, né? Por exemplo, a gente está vivendo agora uma época de distanciamento social, de quarentena, com essa situação do coronavírus aí, da Covid-19. E aí, nesse período, né, que o pessoal está muito em casa, quais livros, a pergunta que chegou, né? Quais livros você recomenda ler na quarentena? Ah, eu separei alguns aqui. Eu deixei aqui no cantinho. Legal. Por quê? Porque eu acho que existem dois tipos de leitores nesse momento. Dois. Aqueles que não têm problema com relação à temática, que querem se prender à ideia de trazer essa interpretação da situação que a gente está vivendo para dentro da literatura. E aí esses livros, por exemplo, esses leitores, por exemplo, eles vão procurar livros como esse aqui, ó, A Peste, do Albert Camus, que é um clássico da literatura francesa e que fala exatamente sobre o que a gente está vivendo, que é um surto de uma doença, né, na Idade Média em uma cidade no interior da Europa. E esse livro é maravilhoso, só que tem pessoas que estão fugindo disso, né? Dentro ainda dessas pessoas que têm essa vontade de aproveitar do momento para inspirar em alguma literatura desse estilo, eu também indico, por exemplo, José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. É minha indicação eterna. Esse livro, para mim, é maravilhoso. É um livro que eu sou extremamente apaixonado, um autor que eu sou extremamente apaixonado. E eu acho que a história dele, né, que é a epidemia de cegueira branca, ela é universal. E agora a gente está vivendo uma epidemia e a gente está vendo que se a gente não tomar esse cuidado, né, de tipo aprender que o nosso sistema atual precisa ser mudado de alguma forma no sentido de dar apoio para todo mundo, né, para as pessoas, para que a gente passe por isso com menos severidade, a gente vai acabar caindo nesse mundo animalesco, que era o mundo de Ensaio sobre a Cegueira, em que as pessoas ficavam cegas, eram trancadas dentro de um manicômio para ficarem isoladas da sociedade e depois foram deixadas sem comida, sem nada, porque todo mundo ficou doente, porque não houve a solidariedade para conseguir resolver esse problema, sabe? Então, todos esses livros, assim, que você lê, que tem essa temática parecida, eles são um ótimo guia para a gente saber o que a gente não deve fazer numa situação como essa, sabe? E aí tem o outro tipo de leitor, que é o escapista, né? Aquele que não quer pensar na situação, que quer só se divertir. E esse leitor também não está errado, tá tudo bem. Ele também pode continuar buscando a literatura, esse prazer. E aí eu selecionei alguns livros aqui. Tem alguns até que são indicações meio lugar comum, assim, como Harry Potter. Eu sou apaixonado em Harry Potter. Eu acho que toda criança da minha idade passou por essa saga e é maravilhoso. E até os adultos, como eu, assim, hoje releem a história, porque é algo que marcou mesmo uma geração. Um dos últimos livros que eu li, e eu vou trazer aqui uma sugestão, que é esse daqui que eu não esperava. Sabe aquele tipo de livro que a gente comentou? Que é o que você começa a ler, para, em outro momento você volta? Esse daqui é o meu. Chama Todas as Coisas Belas, do Matthew Quick. Eu já li 3 livros desse autor e esse daqui é completamente diferente dos outros dele e eu acho maravilhoso. Ele vai contar a história de uma menina que ela tem uma vida normal, ela se considera normal, e aí um dia ela
meio que beija o professor dela na escola. E isso afasta dela o único amigo que ela tem. E aí ela vai conhecer, por meio desse professor, um outro moço que é um autor de um livro, que o livro, eu não esqueci o nome agora, mas era muito bom, era um livro, esqueci o nome, mas era alguma coisa do chiclete, era um trem assim, bem, bem bobinho mesmo, mas que depois fazia muito sentido, porque era extremamente existencial. E aí, por meio desse livro, do contato com o autor, de começar a entender que aquele livro era uma resposta dele para muitas situações que aconteceram na vida dele, ela vai mudando a forma de ver o mundo, assim, viver a vida dela. E ela vai se dando o direito de se apaixonar, vai se dando o direito de ter amigos, vai se dando o direito de conhecer outras pessoas e vai se dando o direito de se amar, né? Também, que é muito importante, o amor próprio, né? E eu tenho mais 2 livros aqui que eu poderia sugerir, mas eu vou sugerir só esse aqui, que é a minha última leitura que eu tô lendo agora, que é O Mágico de Oz, que é lindíssimo, fofíssimo. E eu acho que quem não leu deve ler, que é um conto de fadas moderno, né, que é da década de 10 ou 20, se eu não me engano, que esse livro foi publicado. Tem filme, tem adaptações, e é maravilhoso, é muito fofinho, muito fofinho. Inclusive, eu vou aproveitar o momento aqui para fazer o meu merchan. Lá no meu canal eu faço um desafio semanal de leitura durante essa quarentena. Porque eu pensei assim, a gente está em casa, então eu vou ver se eu consigo engajar as pessoas para a gente ir fazendo esse desafio juntos. E aí, essa semana, no meu terceiro desafio, né, que eu estou na terceira semana, eu sugeri que todo mundo que fosse participar lesse um livro infantil. E aí, por isso, eu escolhi o Mágico de Oz, né? Então, se você quiser participar do desafio dessa semana, vai lá no meu canal, se inscreve, porque domingo sai o videozinho com desafio novo. Mas é isso. Que legal. Muito bom. Você falou aí de um livro, até foi perguntado aqui agora, o segundo, Ensaio sobre a Cegueira. Nossa, eu amo esse livro, eu adoro esse livro. Fizeram até um filme, eu fiquei contrariado, porque isso até não é uma pergunta, mas você poderia comentar um pouquinho para nós, né? Geralmente os filmes, né, eles nunca são uma adaptação real do livro, né? Então muita coisa fica para trás, muita coisa corta, né? Então, assim, fala um pouquinho para nós, né, desse livro, né, Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, igual você falou. E por que os filmes não retratam 100% os livros? Não só pelo tempo de duração, tem outros significados, né, outras respostas, né, para essa pergunta. Sim, importante. Eu acho que o básico do básico é a gente entender, né, no coração da gente, que por mais que doa, o livro é um formato e o filme é outro, né? A questão da duração influencia muito. Por quê? Porque um livro tem 300 páginas para desenvolver uma história, ele pode colocar detalhes. E o formato do audiovisual, né, do filme, da série, ele é diferente. Ele vai ter outros jeitos, ele é mais imagético, ele usa da música, ele usa da fala, da interpretação. Então tudo isso vai ser muito diferente, né, na hora que você tem uma experiência com o livro e depois com o filme. Focando nesse livro específico, que é o Ensaio sobre a Cegueira, né, eu sou um fã do filme, porque eu acho que seria realmente como o Saramago falou na época, que ele teve muito receio de deixarem fazer essa adaptação, e ele só deixou porque quem fez foi Fernando Meirelles, que é um diretor brasileiro. Mas ele tinha receio porque os personagens não tinham nome, eram personagens extremamente profundos, a história era extremamente pesada. Então, você não conseguiria trazer, de certa forma, na mente dele, assim, toda a profundidade e a importância que essa história tem, sabe? E eu, particularmente, eu lembro que o filme foi vaiado no lançamento dele, que foi em Cannes, porque ele era um filme muito pesado. E eu, particularmente, achei lindo, lindo, lindo a forma com que eles trouxeram isso para as telas, né, para o cinema. Mas tem uma coisa, assim, que mexe muito com quem é espectador, tanto do filme quanto de um livro, assim, sabe? Que é a questão do imaginário. Principalmente em um livro como o Ensaio sobre a Cegueira, o imaginário das pessoas em relação ao livro é muito importante. E aí, muita gente imaginava a mulher do médico, que é a protagonista, por exemplo, como uma senhora negra, como uma mulher mais velha, igual eu. Um retrato definitivo, que é a Julianne Moore, que interpretou ela, sabe? E isso
é algo que é difícil para as pessoas. Você acaba cortando aquela ideia que você tinha, aquela imagem que você tinha da história e te dando uma versão extremamente definitiva. Eu acho que isso mexe demais, sabe? Isso é difícil, assim, para o leitor. E tem algumas adaptações que não são fiéis, que cortam muitas coisas, e isso pode ocorrer tanto para mal, igual já teve muitos filmes, como, por exemplo, A Bússola de Ouro, que eu sou fã dessa trilogia de... E o Harry Potter, que ele é totalmente diferente mesmo, assim, a partir do terceiro filme, mas eu achei que foi uma diferença para melhor, para dar a profundidade e a questão da maturidade que o personagem precisava. Isso falando de alguns livros, eu poderia falar de outros, assim, sabe? Mas esses são os principais. Que legal, muito bom. Uma coisa bacana também, hoje da nossa live, né? Você contou da sua história, né? E aí, uma pergunta que veio também dos nossos stories do Instagram, como que você adquiriu esse hábito pela leitura? Você contou, né, da sua infância e tudo, mas como que foi isso, assim, essa descoberta, esse hábito pela leitura, que hoje está impregnado, assim, na sua vida, é uma paixão? Eu acho importante falar isso para as pessoas, porque eu acho que é o maior lugar comum que tem, assim, sabe? Essa questão de quem te incentiva na leitura. As primeiras referências que você tem na vida de quem você quer ser são seus pais, né? E meu pai, inclusive, ele fez uma cirurgia e ele tá voltando para casa, então se ele estiver me vendo, beijo, pai. Meu pai, ele sempre foi muito leitor. Ele sempre leu muito mesmo, assim. Esses tempos atrás eu fui na casa dele e encontrei uma versão muito bonita de Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que é um autor que eu acho muito difícil, na mesa dele. Ele é apaixonado, sabe, pela leitura. Minha mãe também gosta também, dos gêneros dela, né, que ela gosta, tem alguns gêneros tipo romance, livros espírita, que são os favoritos dela, assim. E eu aprendi desde muito moleque que eu gostava mesmo disso, sabe? Tipo, que meus pais viravam pra mim e falavam, lê aquele livro ali. Eu lia e eu gostava. E isso é importante, assim, se você tiver um filho, se você tiver uma filha, para que eles tenham essa noção de interesse por um livro, por uma leitura, ela tem que partir de você. E ninguém ensina mais outra pessoa do que o exemplo. Então, se você quiser ter um filho leitor, não adianta você não ler e falar para ele, leia que você precisa ser diferente de mim. Não vai funcionar. Você precisa criar nele o hábito de ler pelo seu exemplo. Ele vê que você lê, então ele acha importante aquilo também. Isso aconteceu comigo e eu tenho certeza que pode acontecer com muita gente. Legal. Muito bom. Muito bom mesmo. Essa questão da leitura, né? É uma coisa muito importante, porque a leitura, muitas pessoas até falaram aqui nos comentários, né? Transforma vidas, né? Transformou a sua vida, né, Tiago? Transformou a minha vida de tantas pessoas, né? Que às vezes estavam até desanimadas com a própria vida, né? Então conta, assim, para nós também um pouco de como que é a sua opinião, por que a leitura transforma tanto a vida de uma pessoa? O Fagner, ele até falou uma coisa legal aqui agora há pouco, né? Que o livro você viaja, né? Você Demais. viaja, você parece que entra na história, né? Então conta para nós a sua opinião em relação a isso. Então, eu acredito, pelo menos essa é a minha opinião em relação a isso, e é o meu exemplo, né? Que eu vi aqui, o exemplo arrasta, e realmente o exemplo arrasta, sabe? Então esse é o meu exemplo de que se eu ler um livro e eu ver que as consequências de algo ruim naquele livro são ruins, não que eu esteja dizendo que eu vou ser extremamente influenciado por isso, mas eu vou ter uma ideia do que me espera em relação àquilo. Se eu me inspiro em uma pessoa, um personagem, que alcançou os objetivos dela e que fez as coisas com muito esforço, eu também vou querer fazer aquilo, sabe? Os livros, eles inspiram nesse modo de te colocar naquela vivência, de te ver, olha, como eu seria se eu fosse aquele personagem? E a partir disso, muito do que eu escolhi e muito do que eu decidi na minha vida, incluindo, por exemplo, a minha faculdade de letras, veio disso, né? Eu sou formado em jornalismo, mas eu queria ter feito cinema, então eu fiz jornalismo porque era o que tinha mais perto aqui.
E eu gosto muito da ideia de que que eu fiz um curso em que era importante ouvir e contar histórias, sabe? Era importante passar para as outras pessoas uma informação. E quando eu cheguei na Letras agora, eu cheguei num nível tão profundo, assim, de sentar e reverenciar mesmo a linguagem, a palavra, e entender que nada nesse mundo se faz sem palavra, sabe? Você não consegue fazer uma revolução digital sem usar a palavra para isso. Você não consegue fazer uma revolução social sem usar a palavra para isso, sabe? Você não consegue convencer ninguém ou mudar você mesmo se você não utilizar da palavra para isso. E a linguagem, ela não é só a falada, é a linguagem do seu corpo, é a linguagem do seu pensamento. Porque eu não sei se vocês pararam para pensar nisso, mas quando a gente pensa em algo, a gente pensa em palavras. Imagina se não existissem palavras. Como que é seu pensamento, né? Então é muito importante a gente ter essa compreensão de que, além de todos os benefícios acadêmicos, educacionais, a gente tem um grande crescimento assim, interno, né? Como ser humano, como pai, como irmão, como pessoa, eu já falei, mas de todas as maneiras possíveis a gente cresce de alguma maneira quando a gente lê um livro. Isso é uma bagagem que ninguém te tira, sabe? Pode te tirar tudo, mas a bagagem que você vai amarrando e levando consigo na vida, isso é seu. Com certeza. Nossa, que legal, né? Você falou de contar histórias, né? O nosso CEO aqui da Seven, olha, Thiago, que legal. Ele é um leitor nato também, viu? Lê, assim, muitos livros. É um exemplo, assim, para nós também. Ele falou do storytelling, né? Que hoje é muito importante, né? Essa questão, né, do storytelling para liderar pessoas também, né? Você contar uma história, né? Não só nas redes sociais, mas você mesmo, né? É uma técnica usada muito nas redes sociais hoje, né? O storytelling, de contar histórias, né? Eu trabalho com isso também, né? E eu percebo que legal. As coisas estão muito voltadas para a emoção. A gente toca mais uma pessoa quando a gente vende um conceito do que quando a gente vende o produto em si, né? Eu trabalho com marketing, então eu tô dentro lá da empresa que eu trabalho e muito do que a gente faz, eu acredito que seja voltado para isso. Assim, a gente quer mostrar o que é o benefício do que a gente está querendo oferecer, em vez de falar que isso é bom, compre, sabe? Ou venha para cá. É uma mudança de paradigma mesmo, começou faz algum tempo, e eu percebo que com as redes sociais a gente consegue tornar isso mais palpável, né? Tem histórias e exemplos nesse sentido, assim, que são os melhores caminhos para se trazer a pessoa para dentro da sua empresa. Que legal. E o exemplo arrasta, né? Então, foi falado aqui agora, você também falou, né, dessa questão do exemplo, né? Liderar pelo exemplo, a questão de ler também pelo exemplo, porque é aquela pergunta que teve, né, de uma pessoa que não gosta de ler. Quando ela vê pessoas, né, assim como você, que tem o hábito, né, tem essa paixão por ler, se inspira também, né, a pessoa. Nossa, que legal, eu vou então buscar, é um desafio até, né, para a própria pessoa, né? É meu maior objetivo, na verdade, assim. Eu fico pensando que quando eu criei o canal, eu queria conversar sobre literatura e eu queria trazer mais pessoas para esse universo para eu poder conversar com elas, sabe? E eu lembro que eu já fiz umas oficinas em escolas, que os meninos passaram a ter interesse em literatura depois que eu fui lá, e eu achei isso muito legal, porque não tinha ainda esse despertar neles para a importância dos livros. Às vezes eu encontro na rua, e já aconteceu isso, e eu acho engraçado, porque meu canal ele é relativamente assim, pequeno, se eu for parar para pensar. Mas tem muita gente que me conhece desse trabalho do Menino que Lê, que me para na rua e fala, você que é o Menino que Lê? Eu tava lendo, eu não tinha vontade de ler, eu peguei um livro, comecei a ler, eu adorei, eu fui lá para ver a crítica do livro que você indicou, sabe? E isso eu acho muito legal, eu acho que é o caminho, sabe? A internet tem que ser usada para isso também, sabe? Não é só a fofoca e a treta, como diz as novas gerações aí. A gente tem que trazer o conhecimento para nós também. Com certeza. Nossa, e você tocou num assunto tão importante, porque hoje a gente está voltando, né, a dizer isso, né, nessa pandemia, e assim, é tanta coisa ruim, né, tanta notícia negativa que a gente vê, e realmente as redes sociais, né, e a internet, a gente precisa usar ao nosso favor também para coisas positivas, né, então transmitir uma mensagem positiva, transmitir
mensagem de que sim, isso vai passar, de que você é capaz de superar tudo isso, né? E a leitura, ela tem esse poder, né? Transformador, né? Então, uma coisa que eu acho que seria bacana você falar para o pessoal também, né? Porque eu vejo hoje, né? A gente, até eu mesmo, às vezes, né? Muito ali na internet, né? Nas redes sociais. E qual dica que você dá para todas as pessoas, né? Assim, que essa live também as pessoas vão ter oportunidade de ver depois, né? Vai estar disponível no nosso canal no YouTube da Universidade Seven. Como deixar a televisão de lado, a série de lado, ali o BBB de lado, o WhatsApp, o Instagram, e você imergir, né? E ali tirar um tempo para ler um bom livro. Qual dica que você dá? É importante que eu fale isso, assim. Às vezes as pessoas colocam alguém que lê num patamar do tipo, nossa, ele lê, ele é inteligente. Então, se ele é inteligente e eu não me considero inteligente, eu não vou ler, sabe? E não, leitura tá aí para todo mundo, ela é acessível para todo mundo, tem um título para cada um, tem um momento para cada um. E a gente tem que parar de tratar como se fosse o algo a mais. Tinha que estar no dia a dia, sabe? Tinha que estar, eu tiro um tempo para ler, eu tinha que ver isso como um prazer, eu tinha que ver isso como, eu tô cansado, preciso descansar aqui um pouquinho, então eu vou pegar um livro ali para ler, sabe? E eu acho que falta isso na gente ainda, essa consciência de que é um prazer. E quando a gente tomar isso assim pra gente, igual eu tomei pra mim, isso muda. Isso muda, assim, a relação com a leitura muda completamente, né? E eu acho importante, pelo menos no começo, assim, de, sei lá, tira uma hora do seu livro aí, do seu dia aí pra ler, tenta sair das redes sociais, tenta não assistir uma TV naquele momento, nada que te distraia. Se você estiver em quarentena com alguém em casa, me deixa quietinho. Opa, caiu aqui. Tá ouvindo? Sim. Então, se você tiver um tempinho aí, se você estiver em quarentena em casa com alguém, pede para essa pessoa te deixar um tempinho sozinha, não te chamar e tal. Depois você vai lá e faz as tarefas de casa e tudo, mas tira uma horinha para você, para leitura. Porque eu acho que isso é muito importante. E é muito legal você ter tocado, porque eu sou muito fã do BBB. E eu sou um leitor. E uma coisa não exclui a outra, sabe? Eu posso muito bem tirar o meu tempo para ir lá assistir o meu BBB, me divertir com aquilo, e depois tirar um tempinho para ir lá ler o meu livro e ter o meu prazer de ler com aquilo, sabe? É importante que a gente aprenda a separar as coisas. Precisa fazer e bote como prioridade também, sabe? Você quer ser um leitor? Não adianta querer, sabe? Tem que fazer. É como qualquer outro projeto na sua vida. Então você tem que botar a sua pequena meta. Minha meta de hoje ela é 10 páginas. Começa assim. Eu leio 10 páginas hoje, 10 páginas amanhã. Aí quando eu ver, eu tô lendo 15. Quando eu ver, eu tô lendo 20. E quando eu ver, eu tô lendo um livro em 3 dias, 2 dias, sabe? E isso é legal, assim, é esse pequeno caminhar que a gente vai dando em caminho a esse objetivo. Muito bom, muito bom. Pessoal, olha que legal. Ele falou bastante. O Nathan enviou aqui agora: se desligar por um momento não faz mal. Muito pelo contrário, né? É importante, né, a gente se desligar, Isso. né, por um momento e ler um livro. E o livro ele se torna nosso amigo também, né? Tenho certeza aí que o Thiago tem vários amigos, né? Tenho demais. Livros, né? E o legal, né, disso tudo é que a gente cresce também com a leitura, né? Então, pessoal, vamos agora partindo para o nosso encerramento. Enquanto isso, né, o Thiago vai fazer... Travou ali. Travou? Voltou. Então, vão mandando as perguntas aí de vocês. A gente vai abrir agora para perguntas, tá? Mais perguntas que tiverem aí sobre o tema que vocês quiserem fazer. Eu prometo que eu vou responder rápido. Enquanto isso, Thiago, deixa uma mensagem para o pessoal, assim, teve algumas pessoas que entraram depois, então, como eu tinha falado no início, o Thiago é nosso convidado especial da Unicev, olha que legal, Tico Parpelli, aí do canal Menino que Lê, ele tem feito um trabalho muito bacana aí no canal, né, dele e nas redes sociais, com esse hábito da leitura, né? Chegou a pergunta aqui, ó, Tico,
tenho o hábito de ler há tempos, mas leio um livro ao mesmo tempo. Leio mais de um livro há muito tempo. Ó o Alisson aqui, ó. Uhum. Tico, tenho o hábito de ler há tempos, mas leio mais de um livro ao mesmo tempo. Você também faz isso? Ultimamente eu percebi que não é muito a minha cara, assim, sabe? Já fiz, já aconteceu, mas eu prefiro dedicar, sabe? Eu tô lendo um livro, então eu gosto de devorar ele, entender ele primeiro. Aí quando eu finalizo ele, eu vou buscar uma outra história, sabe? Mas eu até indico, é uma técnica excelente para quem gosta de não ficar imerso em algo assim e poder realmente mexer com a memória, assim, de buscar na memória. Onde é que eu parei nesse livro? O que aconteceu até o momento? Isso é muito importante também. Legal, ó, e ele te elogiou. Parabéns ao seu trabalho, sou seu fã. Ó, que Obrigado, legal. Alisson. Ó, então estamos chegando ao final, Tico. Eu gostaria de te agradecer a sua presença, ao conhecimento. Tenho certeza que hoje a gente vai sair daqui bem motivado para ler mais, né? Todos os suas dicas aí que você trouxe, né? Ó, chegou mais uma pergunta aqui, ó, do Pedro Pires. Ele usa algum Uhum. método para deixar a leitura mais simples? Não tem algo que eu faça assim para deixar a leitura mais simples, não. Eu acho que começa na escolha do meu livro, assim. Se eu estiver sentindo que eu estou querendo algo mais assim para me provocar, eu pego um livro mais pesado e vou ler esse livro. Eu leio ele normalmente. Eu tenho que criar o hábito de fazer anotações que eu ainda não tenho. Eu acho importante, sabe, para você retomar aquilo que você leu de uma outra perspectiva depois. Mas eu tenho um toque, eu acho, com a organização dos meus livros. Eu gosto de saber onde é que eu tô neles, para que eu não tenha perigo de me perder. Eu gosto de saber quantos livros eu li, para eu saber como que eu tô indo e tal. Todas essas métricas são algo bem importante para mim. Então o que eu faço? Eu tenho um organizador, que é um aplicativo, que é o Scooby, que eu uso ele para marcar todas as minhas leituras. E lá eles têm desafios. Você coloca o desafio do ano, quantos livros você quer ler, qual que é a sua expectativa, e ele vai medindo. Quantos por cento desse desafio você já fez até hoje, quantas páginas você já leu até hoje, quantos... tinha uma outra coisa, uma outra métrica que era muito legal também, que tinha a ver com essa questão dos desafios, né, de quantos livros leu, e ela visão assim, porque aí vai te dando um ânimo. Fala, nossa, eu acho que eu li até agora, se eu não me engano, 10 livros no ano, se eu não me engano. E é algo que eu queria melhorar, porque até abril agora eu estava um pouco afastado do canal porque eu não estava conseguindo ler. Aí eu planejei para voltar em abril agora, mas eu também voltei com tudo. E eu tô lendo um livro atrás do outro aqui, sempre que eu posso, sempre que eu tenho tempo, para eu poder botar minhas leituras em dia. E eu tô vendo que é esse o caminho para mim, sabe? Ter uma organização, ter um tempo livre, saber um pouquinho sobre o que o livro está falando antes. Então, às vezes, eu procuro saber quem é o autor, procuro saber sobre o que é a história, sem spoiler, de preferência, porque aí me dá uma ajuda, né, nesse caminho que eu vou trilhar ali dentro daquela obra. Que legal, muito bom, Thiago, muito bom. Então, mais uma vez, gostaria de te agradecer aí pela sua presença, por ter topado aí esse convite, né, de estar com a gente hoje. E olha que legal, por falar em livro, a sua live está tão especial que hoje a gente vai fazer o sorteio de um livro. Olha só que legal. A gente teve 121 comentários na nossa publicação do Ó, post premiado. bacana. E aí, vamos ver quem será que vai ser esse sortudo hoje? Ou Bora lá. sortuda, né? Ó, então eu tô aqui no sorteio Gran já, tá aberto. Vamos ver, tem que ser uma pessoa que está aqui nessa live, tá? Ó, então o número sorteado foi o 85. J. Dias Rosa. Tem essa Olha pessoa presente aqui só! na live? Ela é minha inscrita no canal. Será que ela tá aí? Eu vi Será que ela ela mais está cedo presente aí. aqui? Tem que estar presente aqui. Dá um oi se você estiver Nossa. presente, senão a gente vai ter que sortear de novo. Ju, fala que você tá aí, Tem que pelo estar amor na de live. Deus. Deixa eu ver se ela está aqui. Pera aí, eu vou confirmar aqui na nossa lista. J. Dias Rosa.
Eu acho que ela não está. Vamos sortear de novo. Vamos sortear de novo, então. Rufem os tambores. Ó, Bruna Nayara. Bruna Nayara tá aí? Bruna Nayara, deixa eu ver. Bruna Yara, perdão, ó. Ela tá presente, ó, na live, ó. Bruna Yara. Então, Bruna, vamos checar aqui. Vamos checar aqui. Bruna Yara. Bruna Yara, então você é a ganhadora, Bruna Yara. Travou a do Tico. Acho que a gente vai cair em pouco tempo. Então a Bruna Yara é a ganhadora da nossa sorteio aí. Parabéns. Parabéns. Deixa eu aproveitar, posso fazer esse convite rapidinho para todo mundo? Claro, claro, pode ficar à vontade. Pessoal, agora que vocês já me conhecem, eu queria convidar vocês para conhecer o meu projeto, meu trabalho, que é o Menino que Lê, que é algo que eu faço com muito carinho. Vocês vão ver lá nas edições dos meus vídeos, nos temas que eu escolho. Inclusive, eu sou muito aberto, se tiverem sugestão, pedido de vídeo que vocês querem saber sobre literatura, basta ir lá no meu Instagram, @meninoquelê, e pedir lá. E eu vou pedir que vocês se inscrevam também no meu canal. Se inscreve lá, vai lá, youtube.com/meninoquelê. Aí você se inscreve lá e ativa o sininho para receber a notificação quando eu lançar vídeos novos. Eu sempre solto vídeo 2 vezes na semana, que é na terça e na sexta. E eu estou testando horários, mas por enquanto ele está sendo às 19 horas e hoje eu testei lançar às 15 horas para ver qual que seria o resultado. Então vocês sempre vão saber nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram e no YouTube, quando é que vai ter vídeo, tá bom? Se inscreve lá que eu vou gostar de ver vocês todos lá. Que legal, muito bom mesmo. Então, Thiago, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, por estar com a gente aqui na Unicef. Então, pessoal, aí, sigam ele aí nas redes sociais, no canal, tá? Ó, já tem pessoas que são inscritas já, ó, no seu canal. Que legal, acompanhando o seu trabalho aí. Vamos cada vez mais adquirir o hábito pela leitura. Vamos aí ler muitos livros, tá? Ah, para finalizar, ó, com chave de ouro. Thiago, conta pra gente, quantos livros você já leu já? Nossa, isso é uma pergunta tem essa difícil. métrica? Não, eu tenho essa métrica de 2015 pra cá, que foi quando eu fiz um levantamento lá no Scooby. De 2015 pra cá, eu li 125, se eu não me engano. Isso contando os livros que eu lia na faculdade. Mas eu acho que dá pra aumentar, sabe? Porque teve um ano que eu li 35, eu acho que foi o meu máximo. E eu queria ler mais, sabe? Eu queria... Meu objetivo de vida é chegar a uma época em que eu leia 1 por semana. Aí se eu ler 1 por semana, 53 no ano, e aí eu zerei a vida pra mim. Muito bom, muito bom. Pessoal, então aí metas, coloque aí metas de leitura, vamos ver. Mas faça uma meta razoável, viu, pessoal? Não comece com a meta de 50, não. Metas a meta smart, né? Meta atingível primeiro, né? Atingível. Muito bom. Então, Thiago, mais uma vez, muito obrigado em nome da Unicef. Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu obrigado que agradeço, por estar conosco. E muito sucesso aí, tá, no seu projeto, no seu trabalho. Para vocês aí, também. Com certeza foi uma live muito especial, tá bom? E, pessoal, sigam aí, então, a Unicef, sigam o Menino que Lê. E, com certeza, segunda-feira, ó, estaremos juntos aqui segunda-feira, tá? Vamos falar sobre investimentos, tá? Então, muito legal também aí com o Pedro Ernesto, é também um convidado especial da Unicef. Parabéns a Bruna também, Yara, né, ganhadora aí do sorteio. A equipe da Unicef vai entrar em contato com você, tá? Para falar mais a respeito do seu prêmio. De 10 a 15 de maio você vai ter acesso a ele. E aí, Tiago, recebemos um comentário aqui, ó, da Rita, ó, como diz o seu pai, show de bola, né? A Lorena também comentou agora há pouco, ó, parabéns, o Cláudio, parabéns. Então, parabéns, gratidão, muito obrigado. Eu tô muito feliz, obrigadão, viu, por ter pensado em mim, pela gente poder fazer esse momento aqui, que eu achei muito rico. Eu até fiquei besta, assim, eu falei, gente, eu achei que não ia dar conta, mas foi, deu tudo certo. Que legal, parabéns, deu tudo certo, foi ótimo, todo mundo adorou. Um grande abraço aí, um ótimo final de semana para você, tá bom? Um abraço a todos, pessoal. Até
Tchau, tchau, pessoal. Até segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal. Até segunda. Valeu. Até